Eu te convido novamente a abrir sua Bíblia em Deuteronômio 6. A gente já vai ler daqui a pouco, mas queria que você já deixasse aberto. Eu coloquei esse banquinho aqui atrás. Não sei se os irmãos estão vendo, mas tem um banquinho aqui atrás, porque eu descobri que eu tenho um sério problema no menisco. Então, se começar a doer aqui, eu vou ter que pregar sentado, tudo bem? Para mim é desafiador, é difícil, não gosto, mas vai ter que acontecer dessa forma, ok? Hoje nossa mensagem ela tem o título de Ensinando os Filhos a Amar a Deus. Esse é um texto talvez pouco conhecido ou muito conhecido, talvez já tenha lido algumas vezes, talvez já tenha escutado alguma mensagem, mas ele é um dos textos mais claros que fala sobre ensinar os filhos a amar a Deus. Antes de começar a pregação, eu preciso dizer algo. Talvez você esteja pensando assim: poxa, que legal que nós vamos ter uma pregação sobre ensinar os filhos a amar a Deus. Excelente. Mas pelo que eu saiba, o Samuel não tem filhos. Pelo que eu saiba, pelo menos é o que eu sei, pelo menos é o que eu sei também, enquanto precisa a não ser que ela seja grávida, né? Mas a gente não tem filhos ainda. Então, já que Samuel não tem filhos e ele vai falar sobre esse tema, eu não vou escutar a mensagem do Samuel, porque o que ele tem para me ensinar, sendo que ele não tem filhos? Deixa eu claramente responder essa mensagem. Quando um pregador sobe ao púlpito e ensina em algum contexto com a palavra de Deus aberta, não é ele mais quem fala, mas é a palavra de Deus quem fala. É ela quem dá total autoridade para que eu possa falar como que os pais devem ensinar os seus filhos, mesmo eu não tendo filhos. Ela quem me dá autoridade para falar como as mulheres devem andar, mesmo eu não sendo mulher. Como os adolescentes devem andar, mesmo eu não sendo adolescente. Ela me dá autoridade para falar como que as crianças devem andar, mesmo eu já não sendo criança. Mas uma vez você foi criança, pode dizer, mas é um contexto totalmente diferente. É a Bíblia em que me dá autoridade para eu falar sobre isso. Assim é com as viúvas, com os solteiros, com os casados de longa data, com os adolescentes, com os drogados e por assim vai. Então essa desculpa de que eu não tenho filhos, ela não é válida. Portanto, escute o que a palavra de Deus diz a nós. Irmão João, talvez se a gente fechar um pouquinho a porta, talvez fique um pouco melhor o som. Ok? Tudo bem. Vamos lá, depois dessa introdução. O cuidado com os filhos, ele é algo extremamente difícil ou fácil? É fácil? Quem é mãe aí, quem é avó, é algo fácil cuidar dos nossos filhos? Não, com certeza não, é algo muito pesaroso. Mesmo eu não tendo filhos ainda, eu ajudei a cuidar do meu sobrinho durante um ano e meio, e eu sei, nossa família sabe o que é acordar às 3 horas da manhã, com aquela criança chorando, aos berros, e aí toda a família acordava, eu acordava, muitas vezes tinha que ir lá, cuidar do meu sobrinho, todo aquele momento, trocar fraldas e cuidar nesse sentido. Então com certeza não é algo fácil, só de olhar para o rosto de algumas mães novas, né Júlia? Né Tamires? Só de olhar para o rosto dela, você já vai ver um rosto um pouco mais cansado, apesar de tentar não transparecer, mas é algo difícil, é algo muito pesaroso. Sofia não é tão quietinha e dorme toda hora como a gente vê aqui na igreja, né? Muitas vezes que a gente vê os berros, a gente olha, essa criança não tem pai, essa criança não tem mãe, mas é assim, criança é assim, e é algo normal. De fato dá muito trabalho e a gente se cansa com isso, a gente diz, nossa, e não para de berrar. É assim. Agora, para nós cristãos,
o cuidado com uma criança se torna ainda maior. Porque além da gente ensinar as coisas da vida, como andar, como falar, a gente ainda tem que ensinar as coisas de Deus. Além de ensinar o comum, nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Mas por que é tão importante assim a gente ensinar a palavra de Deus? Porque é responsabilidade dos pais de ensinar a palavra de Deus aos filhos. Basta a gente olhar para o mundo, que a gente já começa a perceber que os pais não têm ensinado os seus filhos a amarem a Deus. Quer ver? Tem algum jovem aqui que cresceu nessa igreja? Acho que o Júnior talvez cresceu um pouco aqui. Quantos anos você vê na igreja, Júnior? 15 anos? 3 anos nessa igreja. Tá. Tem mais alguém? Acho que a Bruna, Nael, Kay, a Ju. Deixa eu fazer uma pergunta a Karen, a Kelly. Vou fazer uma pergunta para você específica. Quantas crianças que cresceram junto com você na igreja, quantas dessas crianças estão aqui hoje? Consegue fazer um cálculo aí de quantas crianças? Quantas crianças dessas que cresceram com vocês são cristãs hoje? Consegue? Que quando era criança disse: olha, eu amo a Deus, eu quero buscar a Deus, mas foi se passando o tempo e o que aconteceu? Elas se desviaram. Para os mais idosos estão aqui desde o começo da igreja, Petronilha, Maria, quantas dessas crianças que vocês viram aqui, talvez que o seu pompilho trazia para a igreja, quantas dessas estão hoje aqui? Quantas dessas são cristãs? Poucas, né? Bem poucas. Está vendo como é importante a gente ensinar aos nossos filhos, ensinar as nossas crianças a amar a Deus? Está vendo como é importante? Cadê as crianças que cresceram aqui? Dos que estão lá no culto infantil, no berçário, no maternal, quantos vão de fato continuar nessa igreja? Quantos vão continuar buscando a Deus? Das que subiram aqui na frente, quantas dessas aqui, quando se tornarem jovens, quando irem para a faculdade, vão se desviar? Talvez seja um alto número mesmo. Mas a preocupação e essa preocupação que eu quero trazer para nós hoje, o que nós podemos fazer para no mínimo abaixar esse número de crianças que quando crescem abandonam a Deus? O que nós podemos fazer para isso? Existem muitos textos da Bíblia que poderiam ser usados para falar sobre esse assunto. Lá em Efésios, 1 Pedro, Mateus, Provérbios, vários versículos de Provérbios que falam sobre isso. Mas tem ainda um texto mais importante e mais claro do que todos esses, que é esse texto de Deuteronômio 6, que descreve as melhores dicas de como nós devemos ensinar as nossas crianças a amarem a Deus. Nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos jovens a andar no caminho do Senhor. Esse texto, como a gente já leu no início, é esse texto de Deuteronômio 6, sim, no Antigo Testamento. Sim, um texto em um livro que fala sobre a lei. Esse texto é muito importante para nós. Nós vamos dividir nosso tempo então em 2 pontos. Primeiro de 1 a 4 e o segundo de 5 a 9. Vamos ler o texto conforme a gente entra nesses 2 pontos. Então, primeiro ponto aqui, nos versículos de 1 a 4, nós falaremos que a lei foi dada pelo único Deus. A lei foi dada pelo único Deus. Vamos ler novamente versículos de 1 a 4. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra, a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos,
e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tenha o cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor, Deus de teus pais, te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Perceba algo muito interessante nesses versos aqui, que dizem justamente que a lei ela foi dada pelo único Deus. Tem algumas palavras aqui que são repetidas várias vezes, mas de uma forma diferente. Moisés diz por 5 vezes por quem a lei foi dada, por quem os preceitos e os mandamentos foram dados. Foram dados por ele? Foi Moisés quem deu esses mandamentos? Em certo sentido, sim. Mas qual que é o destaque de Moisés aqui? Quem que deu a lei? Quem que deu os mandamentos? Quem? Deus. Ele diz por 5 vezes: foi dado pelo Senhor, o teu Deus, o Deus de teus pais, o nosso Deus e o único Deus. 5 formas para dizer: a lei, ela foi dada por Deus. Portanto, eles deveriam guardar todos os estatutos, todos os mandamentos, não só o povo que estava ali, mas olha o que diz nos versículos: também os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Todos eles devem guardar os mandamentos, para que, com a promessa, a mesma promessa que a gente vê lá nos 10 mandamentos, para que, se você honrar o seu pai e sua mãe, para que, se você obedecer os mandamentos de Deus, os seus dias sejam prolongados. O povo deveria cumprir essa lei, era uma ordenança de Deus. Olha, a lei está aqui, agora vocês devem cumprir. Não só cumprir, mas os seus filhos devem cumprir, e os filhos dos seus filhos também devem cumprir. Essa é a lei dada por Deus. Assim que eles entrassem na terra prometida, que jorrava, que dava leite e mel, eles deveriam então passar para os seus filhos: olha, a lei é essa, Deus está mandando vocês cumprirem. Só que antes, eu quero destacar aquilo que Moisés destaca, porque ele diz por 5 vezes, uma repetição clara e objetiva, de quem é o dono da lei, de quem deu essa lei. E quem foi? Foi o Deus. O Deus, o nosso Deus, o único Deus, o teu Deus, o Deus de teus pais. Lembrando que não foi Moisés quem escreveu as tábuas da lei. Quem que escreveu as tábuas da lei e deu para Moisés? Foi o próprio Senhor, foi o próprio Deus. Agora, existe uma questão aqui: quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Ok, nós sabemos quem é esse Deus, nós vivemos com Ele, nós estamos aqui para adorar esse Deus, nós estamos cantando músicas a esse Deus. Se você está aqui, provavelmente você está aqui para adorar esse Deus que você conhece, que provavelmente você tem um relacionamento, que você leu na palavra de Deus, que você entregou a sua vida, que você sabe o que Cristo Jesus fez por você. Você conhece esse Deus trino. Você conhece o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Você conhece que Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, e que o Espírito Santo hoje vive em nós. Você sabe disso. Mas e esse povo? Esse povo que estava para entrar na terra prometida, eles sabiam disso? Eles sabiam quem é esse Deus? Eles sabiam o que Deus tinha feito por eles? Há um grande motivo então porque Moisés chama esse Deus de tantos nomes, porque ele estava lembrando que esse Deus que tinha dado a lei não era um Deus qualquer, não era o Deus dos egípcios, não era o Deus dos mesopotâmios, não era qualquer outro tipo de Deus, era o Deus vivo. No capítulo 4 e no capítulo 5, Moisés lembra novamente
o povo de quem era esse Deus, lembra qual era a sua lei, repetindo então os 10 mandamentos de Deus. Porque aquele povo, essa nova geração que estava para entrar na terra prometida, não tinha visto, não tinha conhecido Deus de perto. Eles não tinham visto a saída do Egito, não tinham visto as 10 pragas, não tinha visto o Mar Vermelho e tinha visto pouco dos milagres de Deus. Mas Moisés conhecia Deus de perto. Moisés sabia quem era esse Deus. E Moisés queria passar essas informações ao povo. Deixa eu dar um resumo de como que Moisés apresenta esse Deus, de como que Moisés conhecia esse Deus. Quando ele diz assim que ele é o Deus dos teus pais, quando ele diz o nosso Deus, ele está lembrando de que ele conhecia esse Deus. Moisés tinha conversado pela primeira vez com o Senhor de uma forma muito diferente. Deus estava em uma sarça ardente, isso é, uma árvore pequena que estava pegando fogo, mas não queimava. Deus então diz: olha, tira a sandália, porque este local é santo. Então, nesse momento, Moisés conhece um Deus santo, um Deus que precisava tirar as sandálias para entrar naquele local, mas ao mesmo tempo, um Deus relacional, um Deus que queria ter um contato com um homem pecador. Moisés sabia muito bem que ele não podia conversar com Deus, e mesmo assim, Deus conversa com ele. Junto com o povo de Israel, que até então era escravo no Egito, Moisés viu o Deus Todo-Poderoso humilhando o Faraó e os deuses do Egito, mandando essas 10 pragas, dizendo: olha, Deus é muito mais poderoso, esse Deus é muito mais poderoso do que qualquer Deus do Egito. Israel então viu o Deus libertador, tirando da escravidão do Egito, durante 400 anos de escravidão. Deus então vem e diz: eu sou o Deus libertador. Logo em seguida viram um Deus milagroso, por ter aberto na frente deles o Mar Vermelho de uma forma estrondosa. Eles passaram em terra seca. Eles viram: olha, esse Deus é um Deus milagroso. Já no deserto, Moisés e o povo viram o Deus provedor, por ter transformado uma água totalmente amarga em uma água pura, doce, para que eles pudessem beber, obviamente, por ter dado cordonizes a cada manhã, para que eles pudessem se alimentar, por ter dado um pão que eles nem conheciam o gosto e chamaram de maná, perguntando então o que é isso, e Deus dado todas as manhãs para esse povo, um Deus provedor. Viram um Deus santo novamente, que exigia adoração somente a Ele e que acabava com todos os deuses pagãos que Israel insistia em adorar, dizendo: olha, que nós queremos adorar os deuses do Egito, não queremos adorar a esse Deus que nos tirou do Egito. E Deus mostra: olha, eu sou um Deus santo, e eu exijo apenas adoração a mim mesmo. Conheceram então um Deus relacional, assim como Moisés já tinha conhecido, que insistiu com que eles fizessem um tabernáculo para que esse Deus se relacionasse com esse povo e a sua presença estivesse ali no meio deles. Conheceram também um Deus que guia, pois durante 40 anos Deus sempre foi à frente, protegendo, vencendo os inimigos, cuidando de todo o mal, cuidando de qualquer circunstância que poderia acontecer ali no deserto. Deus estava à frente, tanto de dia com uma nuvem, tanto de noite com uma nuvem de fogo. Deus estava ali. Deus era um Deus que guiava. Mas agora chegamos nessa história que, por causa do pecado de Moisés e da rebeldia daquele povo que tinha sido tirado do Egito, tinha sido liberto do Egito, agora, por conta desse pecado, tanto Moisés e tanto esse povo não poderiam mais entrar na terra prometida. Apenas os filhos deles, os de menos de 21 anos, eles poderiam entrar junto agora com Josué e Caleb.
essa nova geração que estava prestes a entrar na terra prometida, não tinha visto as 10 pragas, não tinha visto o povo atravessar o Mar Vermelho, e tinha visto poucos milagres de Deus ali. Então era comum que eles falassem: olha, será que esse Deus, o Deus dos nossos pais que contam essa história aí, será que esse Deus de fato é real? Porque os meus pais contam a história de que eles saíram do Egito, mas eu não estava no Egito, eu não estava lá. Como que eu vou saber se de fato isso é verdade? Moisés então diz: olha, esses estatutos, essas leis, os mandamentos, os preceitos, eles são do Senhor, o teu Deus. Não é apenas o Deus dos teus pais, não é apenas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não é apenas o meu Deus, é o teu Deus. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Esse é o Deus. Então não é à toa, ele está lembrando: olha, foi o nosso Deus, aquele em que nós temos relacionamento, foi Ele quem nos deu. Mas se você não faz parte do povo de Deus, não conhece a Deus, todo o mandamento e todos os estatutos de Deus não vão fazer sentido para você. Na semana que vem nós vamos ver a rebeldia do povo, lá em Juízes 2, porque justamente não fazia sentido para eles obedecerem a esse Deus que eles não conheciam, obedecer a esse Deus que até então estava em silêncio com eles, não mostrava tantos milagres assim. Por que eu vou adorar um Deus que eu não conheço? Por que eu vou cumprir os estatutos de um Deus que eu não conheço? E de fato isso é real em nossas vidas. Se Israel não soubesse quem era esse Deus, não tivesse um relacionamento com Ele, seria muito difícil de obedecer às suas leis. Com a gente é a mesma coisa. Se a gente não conhece quem é Deus, se a gente não sabe quem é Deus, se a gente não sabe o que Deus fez por nós, é muito difícil a gente obedecer a esse Deus. Deixa eu dar um exemplo claro sobre isso. Sei que tem poucas crianças aqui, mas vamos para os adolescentes, e principalmente para os adolescentes que moram em casa. Vamos lá, Pedrinho. Pedrinho, você gosta de lavar louça? Não. Detesta, né? Eu também detestava na sua idade. Acho que detesta até hoje. Sua mãe manda você lavar louça? Você obedece de prontidão quando sua mãe: Pedrinho, vai lavar louça? Você: claro, minha mãe querida, agora que eu vou lavar louça. Com certeza, mamãe. Você faz isso? Com certeza não, né? Demora um pouco, às vezes não vai. Mãe, estou jogando videogame. Mãe, estou na rua. Mãe, estou soltando pipa. Eu não quero fazer isso agora. Eu era assim, da mesma forma mesmo. Acho que é quase impossível a gente encontrar uma criança que ama lavar louça, né? Você conseguiu, eu achou na loteria, porque é difícil mesmo encontrar uma criança, um adolescente que gosta. Eu detestava mesmo, detestava obedecer a minha mãe nesse sentido. Eu tinha minha lista de desculpas para não lavar a louça, fazia de tudo para não obedecer a minha mãe, porque era pesaroso, era difícil, era chato, era muito ruim lavar a louça. Agora, parem e pensam comigo por um minuto. Geralmente em uma família, o pai trabalha fora, geralmente. Chega tarde da noite em casa, cansado, sobrecarregado do serviço, que na maioria da nossa igreja aqui é um trabalho braçal. Então realmente é um trabalho pesaroso e difícil. E seu pai chega cansado, já aos berros: olha, eu só quero assistir minha televisão, eu só quero dormir, só quero tomar um banho e descansar. As mães ou trabalham fora, que muitas vezes é o que acontece nessa igreja, ou são donas de casa. Mas se sua mãe trabalha em casa, é dona de casa, ela não fica o dia inteiro livre lá na sua casa dizendo: agora eu vou lavar louça, porque eu só tenho isso para fazer no meu dia. Só isso. É isso que acontece, donas de casa, é isso que acontece com vocês? Vocês acordam 11h30 da manhã e falam: agora eu vou lavar louça, faz um almocinho ali, faz um miojo,
lava só do miojo e pronto, não faz mais nada o dia inteiro. É isso que acontece com vocês? Não, com certeza não. Tem que fazer o café, colocar uma situação aqui, né? Tem que fazer o café para os 4 filhos, tem que lavar a roupa, tem que estender, tem que dobrar, tem que guardar. Depois de fazer o café para os 4 filhos e marido, tem que trocar a fralda, tem que lavar o banheiro, tem que lavar a sala, o quarto, a cozinha, a varanda, o quintal, levar as crianças na escola, fazer uma compra rápida no supermercado, trocar a fralda, dar comida para o cachorro, dar comida para o gato, dar comida para o bebê, trocar a fralda, lavar a louça, fazer almoço, trocar a fralda, colocar a criança para dormir, buscar as outras crianças na escola, levar uma criança no inglês, a outra no curso de computação, a outra no dentista, trocar a fralda enquanto está fazendo isso, buscar as crianças, chegar em casa, fazer jantar para o maridão que está chegando estressado do trabalho, trocar a fralda enquanto ele reclama que está estressado do trabalho, muita fralda, né? Lavar a louça do café, lavar a louça do almoço, lavar a louça do jantar, fazer o jantar para as 4 crianças. E ainda quando você pede para a criança: filho, você pode lavar a louça para mim? Ainda você recebe: ah, mãe, eu faço tudo nessa casa. É assim que a mãe tem que enfrentar. Quando eu percebi que minha mãe tinha uma rotina quase dessa em casa, eu entendi: poxa, eu acho que eu vou ajudar um pouco minha mãe. Uma vez na semana eu lavo a louça. Não é brincadeira. Tentava lavar um pouquinho mais. Eu entendi: poxa, agora que eu conheço a minha mãe, agora que eu sei quem ela é, eu posso fazer o mínimo, que é pelo menos lavar a louça. Pois agora eu sei quem é minha mãe, eu sei o trabalho pesaroso dela, eu sei tudo o que ela faz. Eu vou obedecer agora a ela com todo o prazer. É claro que esse sentimento durou apenas algumas semanas, depois voltou ao normal. Mas perceba isso, com Deus é a mesma coisa. Se você não conhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o que Jesus Cristo fez por você, o sacrifício que Ele fez por você, obedecer ao Senhor vai ser muito difícil, muito difícil. Mas quando você sabe o que Ele fez, quando você sabe o quão pecador você é, quando você sabe toda a trajetória de Deus em nossas vidas, fica muito mais fácil. Ele fez muito mais, algo muito mais pesado do que trocar fraldas. Ele morreu por você. Ele morreu por você, Deus. Então agora, obedecer a Deus se torna um pouco mais fácil. É por isso que constantemente a gente tem que lembrar do sacrifício de Deus na cruz. Agora, se você não tem um relacionamento com esse Deus, se Ele não for o teu Deus, se Ele não for o nosso Deus, se Ele não for o Deus dos teus pais, essa lei não vai fazer sentido nenhum para você. Obedecer ao Senhor não vai fazer sentido nenhum. E isso eu queria destacar nesses versículos de 1 a 4. Se você conhece ao Senhor, amar ao Senhor, obedecer ao Senhor, vai ser fácil. Mas se você não tem um relacionamento com Ele, é muito difícil. É isso que Moisés está trazendo para o povo. Olha, foi Deus quem deu, para que temas o Senhor, o teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, filho de teu filho, todos os dias das tuas vidas. Parece pesado quando a gente lê isso. Nossa, então Deus está mandando o povo obedecer. Olha que Deus malvado, Ele é exigente, Ele manda as pessoas obedecerem a Ele. Mas espera aí, o que Deus fez? Quem é esse Deus? Ele tem todo o direito de exigir obediência. Assim como a mãe e um pai têm todo o direito de exigir a obediência. Como a mãe ama falar, né? Fui eu que te coloquei no mundo. Eu sou tua mãe, você tem que me obedecer. Com Deus é a mesma coisa. Então é fácil a gente dizer: olha, obedeça a Deus. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Deus. Com os filhos, e a gente já vai falar sobre isso, é a mesma coisa. Não adianta a gente exigir que nossos filhos obedeçam a Deus sem que antes eles não conheçam a Deus, eles não saibam quem é esse Deus. Primeiramente, você tem que apresentar e dizer: olha, Deus é esse.
Ah, esse? Sim. Ah, eu entendi. Então eu quero entregar minha vida a esse Deus. Ótimo. Agora a gente pode exigir a obediência a Deus. Só que os versículos continuam, e aí entra a seguinte questão: ok, depois que eu conheci esse Deus, o que eu então faço? Justamente, eu devo obedecer aos seus mandamentos. É sobre isso que a gente vai falar no segundo ponto. Segundo ponto, a lei deve estar dentro do coração dos pais e dentro do coração dos filhos. Lei deve estar dentro do coração dos pais e dentro do coração dos filhos. Versículo 5 ao versículo 9, a gente não vai ler agora, a gente vai ler ele meio separado, ok? Como eu disse anteriormente, no começo da nossa mensagem, a nossa preocupação é como nós podemos diminuir o número de crianças que uma vez estiveram na igreja, uma vez conheceram o Evangelho, mas quando cresceram, se desviaram de Deus. Como nós então podemos diminuir esse número? O que nós podemos fazer? Primeiramente então é perceber que você só vai conseguir obedecer a Deus se você souber quem é esse Deus. Primeiro ponto. Segundo, que é o que nós vamos ver agora, é justamente agora o amor a Deus deve estar dentro do coração tanto dos pais como também dos filhos. Dentro desse ponto, então, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro, sobre os pais. A lei deve estar dentro do coração dos pais. Versículo 5 e versículo 6. Vamos ler. Texto conhecido, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças, as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Antes de ensinar os filhos a obedecer a Deus, os pais devem amar a Deus. Não adianta querer que o filho siga a Jesus, venha para a igreja, seja obediente, sendo que você não ama Jesus, você não vem para a igreja e você não é obediente. Você não é obediente ao seu patrão, você não é obediente às sinalizações do trânsito, você não é obediente a nada, e você ainda exige que o seu filho seja obediente. Muitos pais, quando vêm para a igreja, depois que chegam em casa, começam a reclamar: nossa, a pregação do Samuel foi péssima hoje. A do pastor José, então, nem se fala. E aí a criança está lá, escutando o pai reclamando da igreja. E aí ele começa a brigar com a esposa, dizer: nossa, o jantar não está feito ainda. Poxa, a gente chega cansado do culto, e aí você ainda nem pensou no que a gente vai jantar, e começa a brigar. E ele vai lá, liga no Fantástico, e aprende tudo o contrário do que foi dito pelos pastores aqui na igreja. Os pais muitas vezes não frequentam as reuniões de homens, não frequentam as reuniões de mulheres que nós temos aqui na igreja, não vêm nos encontros de casais, não participa da EBD, não lê a Bíblia nem sozinho, muito menos com os seus filhos, não ora, nem mesmo na hora de comer, passa por dificuldades no casamento, quer resolver tudo sozinho, e não vem na igreja pedir o auxílio dos pastores, dos presbíteros da igreja, e ainda exige que o filho seja obediente e que ame a Deus. Mas se você não é obediente, se o pai não é obediente, você não deve exigir dos seus filhos que eles sejam obedientes a Deus. Esses dias eu conversei com uma mulher aqui da igreja que cresceu em uma outra igreja aqui perto, e ela me disse justamente o que eu perguntei para os jovens: que todas as crianças que cresceram com ela, apenas ela estava casada e frequentava a igreja, apenas ela, de todas as outras crianças. Mas o interessante é que quando ocorreu uma EBF nessa igreja, quem estavam lá? As crianças daqueles pais que cresceram com ela, mas não estavam mais na igreja. E os pais estavam dizendo: olha filho, vai lá na igreja, você tem que aprender de Deus, não é mesmo? Você tem que aprender de Deus, você tem que amar a Deus. Mas cadê os pais? Estão no mundo. E estão dizendo: olha filho, você tem que amar a Deus, você tem que ir na igreja. Mas os pais estão totalmente fora da igreja.
Quando a gente faz uma EBF aqui, aparece um monte de criança, e a gente pergunta, cadê a família? A gente conhece muitas vezes. E exige que o filho ame a Deus, exige que o filho venha para a igreja, mas eles mesmos não amam a Deus. Quantas crianças estão lá no culto infantil, de pais que mandaram as crianças virem para a igreja, mas eles não estão aqui? Olha os versículos comigo novamente. A ordenança é primeiramente para os pais, em que diz lá, versículo 5, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Mas olha o que o versículo 6 diz, essas palavras que hoje eu ordeno estarão no teu coração. Pai estará no teu coração. O que significa? Significa que todas as áreas da sua vida, você deve amar a Deus. Amar a Deus não é simplesmente ir na igreja no domingo e viver no mundão o restante dos dias. Os pais não devem ser que nem, como a gente já conhece, né? Ser crentes raimundos. Raimundo, né? Um pé na igreja, o outro no mundo. Que é justamente isso que muitas vezes acontece. O pai vem na igreja, exige que o filho venha na igreja, mas durante a semana ele não vive aquilo que ele aprendeu aqui na igreja. Esse versículo é tão sério que Jesus repete ele em Mateus 22:37, você não precisa abrir, mas dizendo que esse é o maior mandamento de toda a lei. De toda a lei, o que se deve guardar é: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, alma e entendimento. Todas as áreas de nossas vidas, em todo o ambiente, o amor de Deus deve estar presente. É isso que deve estar dentro do coração dos pais, e é exatamente isso que os pais devem ensinar aos seus filhos. Olha, filho, assim como eu amo ao Senhor, assim também você deve amar ao Senhor. Antes de você dizer que o seu filho tem que te obedecer, obedeça ao Senhor. Antes de dizer que o seu filho tem que ir na igreja, venha na igreja. Antes de dizer que o seu filho tem que ler a Bíblia, leia você a Bíblia na frente do seu filho, para que ele veja você lendo a Bíblia. Antes de falar, filho, ore você, no café, no almoço, no jantar, durante o dia, ore você, sozinho ou com o seu filho. Uma das coisas interessantes que eu via muito na minha mãe, é que muitas vezes quando eu entrava no quarto dela, lá estava ela, lendo a Bíblia, ou lendo algum outro livro cristão. E uma vez eu perguntei para ela, mãe, quantos livros você já leu? E para o meu pai também, né? Mas perguntei para minha mãe, quantos livros você já leu? Eu falei, não sei, filho, não sei. E aí eu perguntei, mãe, quantas páginas você lê por dia? Ela falou assim, olha, eu acho que eu leio de 100 a 120 páginas por dia. E até hoje ela lê tanto assim. E foi um exemplo para mim, porque ela amava ao Senhor, lia tantos livros, tanto a Bíblia e tanto outros livros. E isso foi um exemplo. Quando eu cresci, eu percebi, eu preciso ler livros, eu preciso amar ao Senhor. Excelente, Samuel, eu creio nisso. Eu creio que eu tenho que amar o Senhor, eu creio que eu tenho que amar com todas as minhas forças, alma e entendimento. Eu creio nisso. Mas como eu faço isso? Como eu mando os meus filhos obedecerem ao Senhor? Como que eu devo fazer isso? Então, o segundo ponto segundo subponto desse segundo ponto, ela deve estar dentro do coração dos filhos. Versículos 7 a 9, vamos ler? Diz assim: e as ensinará a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Como posso então ensinar a palavra de Deus aos meus filhos? Eu tenho algumas dicas para você, que quero que você preste bastante atenção nessas dicas. Uma dica valiosa, José, preste atenção nessa dica, ok? Essa dica valiosa para todos os pais, e você está nessa dica aqui. Deixe a responsabilidade para o pastor José, ok? Ótima dica, não? É sério, uma boa dica.
Faz o seguinte, faz que nem Ana que fez com Samuel. Dedica o seu filho a Deus e peça que o pastor José cuide do seu filho. Fala assim: pastor José, eu vou trazer meu filho, ele vai morar junto com você. E você vai trazer o meu filho todos os dias para a igreja e você vai cuidar dele, ok? Beleza? Combinado? E aí ele vai aprender a ser um bom filho e que ama a Deus. É isso, achamos a solução. Traga o seu filho para morar com o José. E aí o José que se vire. E se o meu filho voltar desobediente, o problema é do pastor José, porque ele não cuidou do meu filho. Ou então, mande o seu filho lá para o acampamento Palavra da Vida. Uma semaninha ele volta santo. Te garanto, uma semaninha ele vai voltar e ele vai dizer: mãe, eu vou lavar a louça todos os dias da minha vida enquanto eu morar aqui. Te garanto, vai acontecer isso com você. Vai voltar santinho. Ou então manda para o retiro de carnaval da igreja. Assim ele vai aprender, em uma semana, pronto. Ele vai aprender que ele não deve ir no carnaval, mas ele deve amar a igreja e amar o Senhor de todo o coração. Ótimo, mande seu filho para o carnaval na igreja. Ou mande para o culto infantil. Manda lá para o culto infantil e depois o professor que se vira. Ou para uma EBF, ou para uma EBD. E ainda exige, e diga: olha, se meu filho voltar desobediente, a culpa é de vocês. A culpa não é minha. Se o meu filho dizer que não ama a Deus, e se ele se desviar quando ele for jovem, a culpa não vai ser minha, porque eu dei o meu filho para o José, porque eu trouxe ele no culto infantil, porque eu trouxe na EBD, na EBF, porque eu levei para o acampamento, qualquer acampamento. Eu fiz tudo isso com o meu filho. Eu terceirizei o ensino do meu filho. Então é o problema de vocês. O problema não é meu. E aí você reclama com o professor, reclama com o pastor, reclama com a professora da salinha, que não ensinou certo. E você diz: o que estão ensinando nesses locais? Porque afinal meu filho está voltando mais obediente. O que estão ensinando lá? O problema é dos professores, dos pastores, das professoras. O problema não é meu. O problema é deles. Perceba, não há nada de errado em você mandar o seu filho para essas atividades. Longe disso. Tirando a primeira de jogar o filho para o José, ele vai olhar e falar assim: eu não vou cuidar disso aqui não. É de você esse filho aí. Tirando essa, o restante é muito bom. De fato é muito bom. Mandar o filho para o acampamento, eu cresci no acampamento. Mandar o filho para o acampamento é muito bom. Fui lá que eu me converti. Numa pregação do seu Haroldo no culto da fogueira. Foi lá que eu me converti. É muito bom mandar o seu filho para a EBD. É muito bom mandar o seu filho para a EBF. É muito bom mandar o seu filho para o retiro de carnaval, qualquer acampamento cristão e qualquer outra coisa do tipo. Mas o problema é que existe um grande pensamento errado dos nossos pais, que foi ensinado lá fora no mundo. Uma vez eu fui evangelizar em uma escola e eu vi a seguinte frase em uma placa: obrigado por deixar que a gente eduque os seus filhos. Essa era a frase. Nossa, que lindo, maravilhoso, né? Eu olhei e disse: é claro que tem tudo errado. Está tudo errado nessa frase. Eu quase que peguei aquela faixa e arranquei daquela escola, porque eu disse: isso é uma mentira. Não é a escola quem educa os filhos. A escola ensina, mas a escola não educa. A responsabilidade, estava na frase, obrigado por deixar que a gente eduque o seu filho, ou seja, a nossa responsabilidade é educar o seu filho. Não, a responsabilidade de educar o filho é dos pais. É os pais quem devem educar os seus filhos, e a Bíblia é bem clara nisso. Olha o versículo 7, as ensinarás aos teus filhos. Não está dizendo, esse versículo não está dizendo, olha, pastor, ensine aos filhos dos membros a como amar o Senhor. Olha, professores da escola dominical, ensine aos filhos dos membros a como amar o Senhor. Isso vai fazer parte? Claro que vai fazer parte. É claro que a escola, em algum sentido, educa. Os professores, em algum sentido, vão educar a como obedecer um professor, como respeitar um colega, como não fazer bullying e coisas assim. Vai fazer parte da educação do seu filho
vir na IBD, na IBF, qualquer coisa do tipo. Mas a responsabilidade diante de Deus pela educação do seu filho não é do pastor, não é do professor, não é do professor da escola, seja ela cristã ou não é deles. A responsabilidade maior, a última responsabilidade de educar os seus filhos não é da professora da escola, é sua. Eu vou dizer novamente, claro, não ter deixado bem claro. A responsabilidade de educar o seu filho não é da professora da escola, não é do pastor, não é do professor do culto infantil, não é do professor da EBF e da IBD. A responsabilidade é sua. Samuel, agora eu me assustei. Então quer dizer que se meu filho é desobediente, desonesto, rebelde, a culpa é minha? É minha? É claro que é. Não, a culpa é do pastor que não educou ele a amar a Deus. A culpa é do pastor que não pregou direito. A culpa é do pastor que tem um monte de gente dormindo aqui e não entendeu a mensagem dele. A culpa é dele. É ele que não é didático. A culpa é sua. É claro que existem questões de que mesmo que o pai ensine o seu filho da melhor maneira possível e aplique todo Deuteronômio 7, 8 e 9, mesmo assim o filho se torna rebelde, é claro que tem essa questão. Mas a responsabilidade ainda continua sendo do pai. Vamos olhar para o texto novamente. Primeiro eu quero responder a pergunta, como a gente já disse aqui: quem deve inculcar a lei de Deus no coração dos filhos? Quero que vocês digam assim em alta voz: quem deve inculcar a lei de Deus no coração dos filhos? Quem? Os pais. Ótimo, ficou claro? Ótimo. Você, olha o que diz o versículo 7a: e as ensinarás a teus filhos. Responsabilidade do pai. Mas a segunda pergunta é a seguinte. Aliás, deixa eu voltar em algo antes. Eu ainda quero fazer uma separação aqui. Além de ser responsabilidade dos pais de ensinar os seus filhos, ainda tem uma responsabilidade maior do que dos pais. Quando eu chegar diante de Deus, para quem que Deus vai perguntar se educou o seu filho corretamente? Para a mãe ou para o pai? De quem é a responsabilidade maior? Da mãe ou do pai? Do pai. Agora deixa eu fazer a seguinte pergunta: quanto tempo os pais passam com os seus filhos? Quanto tempo as mães passam com os seus filhos? É muito maior, né? A mãe é muito maior. Mas a responsabilidade ainda é do pai, ainda é do marido, do homem. Porque na tradição judaica, literalmente o que está dizendo aqui é: homem, você ensinará, você pai vai ensinar aos seus filhos. A responsabilidade primeira é sua, é você que vai responder diante de Deus. Por isso, nós queremos gastar todas as nossas terças-feiras, daqui a um tempo, para ler um livro que nos ensina justamente aos homens a serem pastores do lar. Pastores tanto das suas esposas e tanto dos seus filhos. Então, de quem é a responsabilidade? Primeiramente do pai, depois da mãe. Por último, a responsabilidade talvez seja do pastor. Talvez seja do professor. Mas primeiramente são dos pais. A segunda pergunta é: como eu posso colocar a lei dentro do coração dos meus filhos? Samuel, é muito difícil, e eu sei que é difícil, mas como que eu posso fazer isso? Primeiro, versículo 7, por meio do discipulado. Olha comigo novamente o versículo 7: ensinarás teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. 4 frases aqui, 4 palavras para dizer algo que o Novo Testamento vai resumir como discipulado.
O que os pais fazem é justamente deixar essa responsabilidade para o pastor. Ah, pastor, você discipula o meu filho. É você quem deve ensinar o meu filho a amar a Deus. É você quem faz isso. Mas a responsabilidade ainda é dos pais. E o pai deve cumprir Mateus 28, 18 a 20, esse mandamento de fazer discípulos de todas as nações. Primeiro é fazer discípulo na sua casa. Façam mini crentes, mini discípulos. Ensine os seus filhos a amar a Deus. Você é um pequeno cristão dentro da sua casa? Discipule ele. Ensine a palavra de Deus a ele. Como que eu então posso fazer isso? Olha os versículos novamente. Você falarás assentado em sua casa. Ou seja, quando você estiver comendo com o seu filho, quando você estiver sentado na frente da televisão, ou sentado lendo livro, ou qualquer coisa, você vai olhar para o seu filho e dizer: filho, você ama o Senhor? Filho, deixa eu te ensinar algo que eu aprendi essa semana sobre Deus. Filho, deixa eu falar um pouco de Deus para você. Vá a uma cafeteria com o seu filho. Tome um café e compartilhe o Evangelho com ele. Leia um livro com ele. Tem vários livros, a gente tem uma livraria que é justamente para isso. Para que você pegue esses livros e não somente deixe guardado, mas abre esse livro e fala: filho, vamos ler esse livro? Filha, vamos ler esse livro que fala sobre mulher? Deixa eu te ensinar sobre como ser uma criança que ama Deus. Ao andar pelo caminho, ou seja, no caminho da escola, do trabalho, do futebol, do balé, fale de Jesus aos seus filhos. Ao deitar, ao levantar, fale de Jesus aos seus filhos. Perceba, eu posso até sentar uma vez por semana e ensinar a Bíblia ao seu filho. Eu posso fazer isso. O pastor José pode fazer isso. A gente faz isso com algumas pessoas. A gente está aqui para isso. Mas a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade é sua. E você tem todo o dever de poder fazer isso com o seu filho, discipular o seu filho. Leia a Bíblia com ele. Leia outros livros cristãos com ele. Ore com ele. Quantas vezes você ora com o seu filho? Pergunte a ele: filho, como foi o seu dia hoje? Senta com ele: filho, o que aconteceu com o seu dia hoje? Ah, pai, um amigo meu, um colega da minha sala bateu em mim e eu revidei. É mesmo, filho? Filho, o que a palavra de Deus ensina a você sobre isso? Poxa, pai, é verdade, eu não deveria revidar. Ótimo. Você está fazendo o quê? Ensinando a palavra de Deus aos seus filhos no ambiente. É claro que a gente está aqui para isso, novamente dizendo, mas você tem toda a responsabilidade, você tem todo o direito de fazer isso com seus filhos. Mas o segundo ponto é que os pais devem ensinar os seus filhos por meio de um ambiente cristão. Vamos ver o versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: também amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e escreverás os batentes da sua casa e nas tuas portas. Os judeus tradicionais, ao lerem esse texto, eles entenderam da seguinte maneira: que eles tinham que usar objetos com um símbolo em hebraico que literalmente significava a lei, o Shema, o ouça Israel, o Shema. E eles, usando esse símbolo, eles faziam filactérios, ou seja, eram faixas na mão e algo na testa com esse símbolo, para que toda vez que eles enfaixassem e colocassem na testa, eles lembrassem da lei. E também o versículo 9, de escrever nos batentes da porta, eles fizeram algo chamado mezuzá ou mazuzá, que é um pequeno pingente de vários tipos e vários desenhos, que se colocava, que estava também o símbolo lá do Shema, da lei, eles colocavam no batente da porta, nos umbrais da porta. E toda vez que eles entravam em casa, o que eles deveriam fazer? Passar a mão nesse batente e então entrar. Esses foram os judeus mais ortodoxos que entenderam essas palavras e fizeram isso. Isso não significa que nós devemos fazer isso. Não devemos fazer filactérios para nossos filhos. Mas criar um ambiente em casa ajudará nesse sentido. Hoje nós não usamos esses filactérios ou esse mezuzá
Mas para nós cristãos, significa que, como você, pai ou mãe, deve usar meios, recursos e um ambiente que fica mais fácil do seu filho perceber: poxa, minha família é diferente, minha família ama a Deus, meu pai e minha mãe amam a Deus. O que eu quero dizer com isso? Na sua casa você tem livros cristãos disponíveis para que seus filhos leiam, para crianças e adolescentes que pode ajudar no desenvolvimento cristão deles? Você tem algum momento de oração por outros missionários, olhando lá o relatório da Sheila e do Rafael, dizendo: vamos orar pela Sheila, vamos orar pelo Rafael? Você tem revistas de missões? Quem sabe dar um caderno para o seu filho anotar a mensagem do pastor, e depois, quando você chegar em casa, ler as anotações do seu filho, dizer: olha, filho, que interessante que você aprendeu sobre isso. Dentro de casa, não tem problema colocar quadros de versículos, ou coisas assim que te lembram de Deus, isso também pode ajudar. Mas o essencial é que a família, o ambiente familiar, deve ser mudado quando nós nos tornamos cristãos. Quer um exemplo? Se eu perguntar para os seus filhos hoje assim: o que o seu pai mais gosta de fazer? O que eles vão responder? Jogar videogame, jogar futebol, trabalhar. O pai ama trabalhar. Se perguntar o que a sua mãe mais gosta de fazer, o que seu filho vai responder? Fazer a unha, trocar a fralda, trabalhar, limpar a casa. O que será que eles dirão? Ou será que eles diriam: olha, o que o meu pai mais gosta de fazer, o que a minha mãe mais gosta de fazer é ler a Bíblia, orar, cantar músicas cristãs e adorar a Deus. É isso que minha mãe mais gosta de fazer, é isso que meu pai mais gosta de fazer. Talvez o que o seu filho responda é: olha, eu acho que meu pai gosta mais de me levar para o futebol do que me levar para a igreja, porque no futebol a gente chega no horário. Eu acho que ele vai mais animado para o trabalho do que para a reunião de homens na terça-feira. Eu acho que ele chega sempre no horário do seu trabalho e de outras coisas, mas quando é para a igreja ele sempre diz: daqui a pouco a gente vai, deixa eu assistir minha TV, e daqui a pouco a gente vai, e sempre chega atrasado. Aonde ele gasta a gasolina do carro? Talvez uma desculpa é: nossa, filho, hoje a gente não vai na igreja porque a gasolina está muito cara, então a gente não vai na igreja. Mas ir viajar ou ir fazer outra coisa, aí a gente vai, aí a gente gasta a gasolina. Aonde ele passa a maior parte do seu tempo? Na televisão ou na oração? Pais, tudo que vocês fazem, os seus filhos estão de olho, e aprendem com as coisas como essas. São simples, mas eles estão de olho. Jesus tem que ser a prioridade dos pais, e os pais devem ensinar aos seus filhos que a nossa prioridade é Jesus. É por isso que aqui Moisés está dizendo: olha, você fará um ambiente em que os seus filhos lembrem da lei. Olha, pais, vocês precisam criar um ambiente dentro de casa em que os seus filhos saibam: filhos, nós somos cristãos, nós amamos ao Senhor. Filhos, nós vamos à igreja por causa disso e disso e disso. Mas muitas vezes os pais vêm brigando para a igreja, xingando todo mundo dentro do carro, atrasado, com a roupa toda amassada, brigando com a esposa que não fica pronto no horário. Eu sei que isso acontece. Acaba o culto, nem fica para cumprimentar os irmãos, já sai correndo porque tem que assistir o Fantástico ou qualquer outro programa, Netflix ou qualquer coisa, e aí fica até 1h da manhã assistindo. Mas no outro dia, acorda cedinho, no outro dia, chega no horário, no trabalho, com a roupa passada, com o café da manhã tomado, não assiste TV e está tudo certinho. Mas na igreja, a igreja a gente deixa de lado. O que você ensina para o seu filho? Que a igreja não é a prioridade, que o serviço é muito mais importante do que adorar a Deus. Se perguntar aos seus filhos: seus pais são cristãos mesmo? O que será que eles responderiam? Não sei, talvez não. Os filhos, eles perecem por falta de ensinamento dos pais.
cada vez mais eles vão se afastar de Deus por causa do mau exemplo dos seus pais dentro de casa. Mas eu quero fazer um adendo aqui, talvez seja uma pergunta sua, mas e aquelas crianças que têm pais, que não têm pais na igreja? O que fazer com elas? Simples. Porque você, que é um pai, talvez você nem tenha filhos, mas você que tenha filhos, talvez, por que você não adota essa criança espiritualmente? Certa vez eu escutei de um pastor que quando ele era criança, os seus pais eles não iam na igreja, não eram cristãos, não frequentavam a igreja, não amavam Deus. Então uma família da sua igreja com 2 filhos chamava esse garoto todos os dias para almoçar na casa deles. Todos os dias não, desculpa, todo domingo para almoçar na casa deles. Acabava o culto, vem, vamos lá almoçar. Então eles oravam antes de comer. Depois que eles comiam, eles discutiam o que foi aprendido na escola bíblica dominical. Eles liam o texto que o pastor ia pregar à noite e oravam pela pregação e pelo pastor. Durante anos, todos os domingos, essa criança almoçava na casa dessa família. Passado algum tempo, foi nítido e fácil a sua conversão. Porque ele dizia: olha, eu quero construir uma família que ama a Deus, assim como essa família que me convidava todo domingo para almoçar na casa deles. Essa criança se tornou pastor e com certeza deve fazer isso também com os seus filhos e também com outras pessoas. Se essa família não tivesse convidado o garoto para almoçar em sua casa todos os domingos, e se eles não tivessem esse hábito de orar antes da refeição, o hábito de orar pelo pastor, de discutir a EBD, então o que você aprendeu na EBD, o que teria sido esse garoto? O que teria sido dele? Talvez ele chegasse em casa, ele visse que a igreja não ama ninguém, e eu não quero esse Deus, eu não quero essa igreja, eu não quero ser pastor. Para que a igreja serve então nesse sentido? Para auxiliar aquelas crianças carentes, que não têm os pais dentro da igreja, não tem a sua família cristã. A igreja é uma grande família, como disse Davi Merck, a igreja é uma grande família, e a família é uma pequena igreja. A criança vai aprender o que é igreja dentro da família, e a criança vai aprender o que é família dentro da igreja. É um andando com o outro. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que a mensagem é sobre isso. A igreja serve para isso. Assim como nós agimos então dentro da igreja, nós também devemos agir dentro das nossas casas. Nossas crianças precisam saber que nós somos cristãos. O que isso significa na prática? Como que nós podemos fazer isso? Existem vários métodos. Você pode ler livros, você pode ler revistas, tem vários materiais para que você ensine o seu filho a amar a Deus. Eu quero concluir, eu já passei do meu tempo aqui, mas eu quero concluir com um vídeo. Você pode preparar esse vídeo aí para a gente? E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo, bastante atenção mesmo. Esse vídeo tem o título de O Filho Vê, o Filho Faz. Pode jogar aí, Ju? Pesado o vídeo, né? Tudo o que o filho vê, o filho faz. Provavelmente ele vai fazer. Portanto, se você quer que seu filho ame a Deus, comece por você. Comece por você. Talvez você diga: olha, não tenho mais jeito, Samuel. Eu não consigo pastorear os meus filhos, eu tenho filhos que se desviaram, eles não vão me perdoar pelo meu mau exemplo dentro de casa. É impossível, Samuel. Meu querido, eu quero dizer algumas palavras de esperança para você. Ainda tem jeito. Peça perdão a Deus e aos seus filhos e busque amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olhe para o que Deus já fez na sua vida. Olhe para a cruz de Cristo. Hoje ainda é tempo de mudar. Eu tenho certeza que se você chegar para o seu filho e dizer: filho, me perdoa porque eu não estou amando a Deus como eu deveria, eu tenho certeza que seu filho vai dizer: pai, então vamos amar a Deus. Eu te perdoo. Então faça isso, eu vou ajudar você a amar a Deus. Deus te capacita a mudar. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus tem dado para compartilhar o Evangelho
tanto com nossos filhos, tanto com os filhos que vêm à igreja e não têm pais cristãos. Eu quero encerrar olhando para o versículo 20 com você. Olha para mim, Deuteronômio 6:20. Diz assim: no futuro, ou seja, quando vocês já estiverem lá na terra prometida, quando vocês já estiverem na terra que mana leite e mel, no futuro, quando o teu filho te perguntar, ou seja, o teu filho vai te perguntar isso, quando o teu filho te perguntar, o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Responderá teu filho: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais com juramento. E aí finalmente, versículo 24: o Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo, para Ele nos preservar em vida, como estamos hoje. Olha que interessante esse texto. Literalmente, para nós se aplica assim: quando o seu filho te perguntar, pai, por que nós vamos à igreja? Pai, por que nós oramos? Pai, por que nós lemos a Bíblia? O que você responderá? Filho, éramos escravos do pecado. Mas um dia, Deus, com a sua poderosa mão, enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, para nos salvar de nossos pecados. Éramos escravos do pecado, mas Ele nos tirou, Ele humilhou o pecado, Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que nós obedecemos ao Senhor, é por isso que nós amamos ao Senhor, é por isso que nós vamos à igreja, é por isso que nós lemos a palavra, é porque o Senhor nos amou primeiro, é por isso que nós amamos ao Senhor. Em qualquer ambiente, em qualquer momento, você pode compartilhar isso com o seu filho. Pai, por que a gente faz o que faz? A gente faz o que faz porque Deus nos amou primeiro, porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. A melhor coisa então que nós podemos dizer aos nossos jovens e adolescentes é: provai, veja que o Senhor é bom, veja o que Cristo fez por nós. Pai, você é responsável pelo seu filho. Mas antes de exigir que o seu filho ame a Deus, ame você ao Senhor. Ah, mas eu não sou pai. Ah, mas eu não tenho filhos ainda. Ótimo, então já está aí um bom pacote para você. Mas além disso, ame você também ao Senhor. Ame você também de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Você também deve amar a Deus. Você também deve obedecer à lei de Deus. Cristo também morreu por você. Ah, eu sou solteiro ainda. Ótimo. Então, ame ao Senhor de todo o coração. Vamos orar?